Aqui, ao início de um grupo de jovens, né? Estamos há 15 dias. Temos 3. Nós vamos quadrados de 9 a 3. Trabalhar para que o ano deixe 9, né? Se tiver 9, não vai nada, não vai vir. A minha esposa que abriu essas portas antes de ontem, eu digo que isso é muito. Mas sim, essa senhora aqui, a mulher dela, nesse dia, como Deus ele tem nos usado de tal forma, né, que ela não tinha almoço. E aí eu conversando com a minha esposa, eu falava, pô, conversando na casa toda. Aí eu falei assim, então vamos almoçar na casa dela. Nós tínhamos preparado comida e nós levamos para lá e ela não tinha comida. De perto do interior, né? Aí eu fui ver, eu não fumei, eu tive algumas coisas, né? Vai guardar isso dentro da história. Nós iniciamos a culto dos lares, porque os irmãos não querem vir às igrejas. E muitos não querem
estado, né? Quando Maomé vai à montanha vai até Maomé. Nós somos Maomé, nós somos Maomé popular. Nós iniciamos todos os lados, né? E estamos sendo abençoados, porque essa família aqui, são 4, já estão indo para os cultos de quinta-feira. Para mim é uma maravilha, né? Uma bênção do Senhor. Estuda nos lares, eles estudam nos lares e vem acompanhado de estudos. Aqui é uma família também, 4 crianças e um casal. E nós estamos fazendo discipulado com eles. Eles já estão na 7ª, vamos fazer a 7ª lição do discipulado. E esse jovem aqui, ele é muito seguro na doutrina da igreja dele, romana, igreja católica romana, né? Então, nós estamos. A Bíblia está desafiando, não, está colocando ele no local que é para ele estar. Ali ele está sendo confrontado, né? Mas ele ainda está seguro. Mas vamos colocar para o povo seguro. MF, Ministério do Rio. Aqui são os trabalhos, né? A gente desenvolve. Eu trabalho no galpão, né? Viver no galpão. Local muito amável por nós. Eu desafiei. Eu queria limpar esse local. Então eu cheguei com o carro de mão, o papai não estava. E eu falei, eu vou iniciar. Não deu 30 minutos, mas eu já não estava mais trabalhando. Todos os vizinhos lá tiveram contato e vieram fazer eles mesmos a limpeza. Grupo de crianças de tempo, estamos à quadra para trabalhar, próximo da IBF, aí todo mundo se reuniu, fez a limpeza. São essas crianças que vão para as escolinhas bíblicas, né? O Xande, uma criança que ela já viu como era aí, né? Aí estávamos buscando a quadra para jogarmos fazer a escolinha, o futebol. E aí não passa, né? Então, basicamente, isso aí que nós estamos desenvolvendo, né? Trabalho no galpão. Nesses últimos dias, as crianças não querem mais fazer trabalho no galpão, elas querem ir para a igreja. Então, nós avançamos o objetivo, né? Levar as crianças do galpão para a igreja. Ainda está sendo difícil, porque a noite do galpão aquela bagaceira. Eu vou dormir 3 horas da madrugada. Quando dá 10 horas da manhã, as crianças estão dormindo. Então, para fazer trabalho de criança, tem que acordar para casa. Mas elas já estão indo, né? Vale a pena. A nossa MF. Não tem muito para falar. Agora o meu vai ser agora verbal, né? O que as pessoas que estão se congregando hoje na igreja, eu confio só a irmã Evanil, que era da Intertestamento, da Vera Barra, né? Os antigos já foram embora, todos eles. E nós estamos trabalhando, então tem uma família que morava próximo de nós, são 5 pessoas, aqueles 3 jovens. São 3 jovens, 2 crianças e um casal, são 7. Eles moravam próximo aí, devido que moram de aluguel, às vezes tem que entregar a casa e morar num lugar bem mais distante. Então hoje ele está morando daqui lá para a casa do irmão Miguel, mais ou menos, está um pouco, né? Nós estávamos pensando. Os irmãos não continuaram a ver, porque a mulher já pulou em várias igrejas, né? E há 2 semanas
São foi congregando conosco. E eu acreditei muito na palavra de Deus, que veio trazer esclarecimento das verdades que Deus nos mostra através da sua palavra. Como devemos proceder? Então, se você pega a palavra de acordo com o procedimento que Deus pede, a pessoa vai ver que o local que ela estava não é um local que agrada a Deus. Agrada a Deus. Então, vamos ter essa bênção, né? E não falo de finanças, né? Não sei quanto a igreja, não sei se a tesoureira já falou de finanças para cá, já no relatório, isso cabe a ela sempre, ela está indo para a reunião de pastores, vocês ela passa alguma forma de oferta, não sei, né? Se não passa, eu quero falar com a igreja para poder passar algo, se não oferta, para trazer para vocês, né? Os trabalhos que são desenvolvidos, estavam fazendo estudo, eu não tinha mais tempo quase para mim. Era fazendo estudo de manhã, não, de manhã é a hora de fazer almoço, não sai, né? Mas a minha esposa sempre sai, fazer algum curso de vida nos lares, nas senhoras. Então nós temos estudo terça, quarta, quinta e sexta, tudo em lares de família. Só que eu não vou tirar foto, porque muitos estão faltando as coisas. Então, nós estamos trabalhando em vários lares. Quem toca instrumento, que nem eu e o João, né, toca uma música, pode sair com o violão e tocar, fazer um culto no lar, sem que leve o caixa de cara, nada, assim. Então, a nossa visita vai acompanhar esse culto no lar. Lá nós cantamos louvores, e aí estudamos, pegamos a palavra, ensinamos, e aí a gente vê e eles se sentem confortáveis com aquilo. Então, o nosso trabalho é aí, fazer a nossa parte. Aí nós estamos esperando em Deus desenvolver ou fazer a parte dele, que é ele que faz todo o trabalho da vida do ser humano. E estamos esperando, com certeza, até o fim do ano, que a nossa igreja quer receber a visita dessas pessoas, não só como visitantes, mas como membros já, uma decisão feita para se unir a nós no trabalho que o Senhor nos chamou. No mais, agradeço pelo apoio que a igreja tem me dado em relação ao suporte financeiro, às relações. Não estaria lá se não fosse os irmãos aqui, não fosse contribuições. Tenho sido tão abençoado que não tenho palavras a descrever as bênçãos de Deus na minha vida. Então, só oro para que Deus continue abençoando a igreja de forma tal que a igreja continue abençoando também. Amém? Eu quero agradecer porque estou numa igreja no qual é diferente, ali ouvindo os louvores, para quem toca e faz parte do grupo de louvor, é diferente você tocar e pregar e fazer tudo, não tem ninguém para dirigir, não tem. Então, eu estou não sei como pessoas que fazem parte de uma igreja, no qual quando você entra nela, você estão bem, você não deixa de se congregar. Eu entendo o porquê. Me sentindo tão bem, eu acredito que todos que estão aqui estão bem, então estão se sentindo bem, e não estavam aqui. Entendo porque eles esqueceram de se congregar, né? E eu estava ouvindo o cântico do cantor cristão, eu perdi o pecado. Nossa, coisa. Geralmente as mensagens elas vêm falando sobre nós, os vivos. Hoje eu venho trazendo uma mensagem, já ouvi um grande amigo meu, um estudo de um amigo meu, estava lembrando desse estudo. E não copiei, né? Mas venho trazendo, porque faz muito tempo que eu ouvi essa pregação, e eu vou levar para que Deus me use, para que eu possa trazer a mensagem, como eu recebi desse Senhor.
há um tempo atrás, para as escolas, então é difícil você trazer. Aqui na ilha, né, também não queria trazer na ilha, queria que ela também mexesse comigo, e Deus me usava para pregar o que ele falou no meu coração. Então, trata-se de uma parábola, né, e a parábola foi o modo como Jesus Cristo usou para instruir o povo, né, das virtudes morais, para que eles ouçam também o que irá acontecer com verdades, são revelações de verdades que a Bíblia nos coloca através do Cristo. Então vamos abrir as nossas Bíblias para Lucas, capítulo 16, verso 19 ao 31. É uma história conhecida de todos. Lucas 16, 19 ao 31. A igreja no sentido ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura em delírios finíssimos e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que já havia a porta daquele. Mas desejava alimentar das migalhas que caíam na mesa do rico, e até os cães vinham também a dúvida. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, foi sepultado. O inferno estava em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão, e Lázaro no seu seio. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste dos teus bens e tua vida. E nada igualmente os males, e nada igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e em tormentos. E, além de tudo, está exposto um grande abismo entre nós e vós. Sorte de Deus que querem passar daqui para fora, outros não podem, devemos de lá passar para nós. Então, Pai, eu te imploro que os mande a viajar a terra, porque tenho 5 irmãos, para que eles deem seguro, a fim de não vivem também para este lugar do tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e profetas, ouçam-nos. Mas eles estimaram o pai Abraão. Talvez dentre os mortos foram eles arrepender-se-ão. Abraão, porém, respondeu: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que eles exijam a Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela palavra. Agora abre o nosso entendimento para entender as verdades que queremos dizer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, aconteceu algo comigo um tempo atrás, né, e caí em si. O que acontece com alguém lá de fora pode acontecer comigo também. E que a morte era um fato real no nosso vida. Devemos pensar nessa questão. Muitos de nós têm esquecido dessa questão do partido. E aqui nós vimos uma história entre duas pessoas, né? O rico e o mendigo. E a Bíblia, ela coloca mais a questão de quem? Ela mais do perdido, que é o rico. E o perdido pecador, o que é uma pessoa perdida? Uma pessoa perdida é toda aquela pessoa que não é nascida de novo, que não tem Cristo no centro do seu vida. Coloca-se como uma pessoa perdida.
sangue não lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Isso aqui é uma coisa perdida. E aqui nós vamos ver algumas verdades que a palavra nos revela a respeito do perdido. Assisti aquele filme, né, Deixado para Trás, e teve um momento em que o repórter falou, olha, a questão não é dos que foram. As que foram deixados para trás. E aqui nós vamos também enfatizar mais o perdido. Mas também dá uma encaminhada dos cristãos também. Que ele possa despertar a cada dia para viver aquilo que a palavra quer, da maneira que ela quer. Então vamos ver a primeira verdade, né? Há uma filosofia contemporânea, pode-se dizer, né? Que morreu. Morreu o quê? Morreu, acabou. A filosofia de muitos creem, né? Morreu, acabou. Não tem mais nada para terminar. A filosofia eu já ouvi muitos falar. E dentro dessa filosofia, tem muitos que se suicidam pensando que vão resolver os seus problemas. Tive um amigo, né, que morou aqui, ele morava aqui em Cascavel, ele tinha um problema, ele não era convertido. Esse problema, ele colocou uma calma para se suicidar. Não resolveu o problema dele, muito menos o problema da família. Se for por ele, achava que o problema saía resolvido. E muitos acham que se suicidando, os problemas estão resolvidos. Porque a vida foi essa para muitos, morreu, acabou. Aqui nós vamos ver a primeira verdade, que a morte não é o fim. A morte, para muitos, é o fim de uma esperança. Fim de uma esperança. E muitos, né, quando acham que a vida tem que ser notada nessa terra, aí começam a entrar nas palavras, desfrutar dos direitos da carne. Bebedice, doutoraria, etc. Porque tem que fazer que nem Isaías, o profeta Isaías falou, e muitos falam, vamos e pegamos. Dado o Coríntios de 1 Coríntios também, fala isso, né? Vamos e pegamos. Nós correremos a tudo acabado, a tudo consumado. Então, para outros, acho que a morte é o fim. Mas a morte não é o fim. Se for o fim, aquele cidadão lá, não sabia, sofrendo. Impressionante que no relato da verdade aqui, fala que ele morreu e foi sepultado. E no momento que ele foi sepultado, no momento da morte, automaticamente ele já começou a sofrer. Não é questão de esperar, não. É de imediato já. Quando tu acha que tem um local chamado purgatório, né? Que lá vai ficar de repouso. Quando eu estava fazendo a gente vê que tudo é imediato. Questão de minutos ou segundos, talvez. Né? Uma pessoa morrer, mendigo e foi levado pelos anjos. Morreu também o mendigo e foi sepultado. No inferno, estava em tormento e não pelos anjos. Então, a gente já foi imediato, né? Então a morte, a primeira verdade é que a morte não é o fim. Por que a morte não é o fim? Porque ele já começou a sofrer. A primeira verdade é essa. A segunda verdade é que Deus traz à memória todos os pecados. E todas as vezes, agora vamos trazer. Quantas vezes você já ouviu
que acha, está pelo nome, tudo que tiver amor para fazer, faz conforme as minhas forças, porque cada lugar, no além para um lugar muito baixo, não há prosperos. Então isso vai trazer a nossa memória também. Já começando a trabalhar com a igreja, conosco, já nos incentivando, a nos despertarmos. Agora vocês estão me ouvindo, né? Então, tudo que vier à nossa mão para fazer, devemos fazer conforme a nossa força, porque para o lugar onde nós iremos, não dá para concluir os projetos que temos, ou que a igreja tem para realizar. Ele vai trazer a memória, como trouxe a memória daquele cidadão morto, né? Vai trazer a memória também de nós. Vamos ver aquele perdido, falar de Jesus, né? E não aceitou a palavra. Achou que era brincadeira. Satanás tem essa artimanha de iludir o ser humano, achando que tudo que a igreja fala é mentira. Mas na realidade, quem vai se sentir enganado é um perdido, quando ele achar que ele foi enganado por Satanás e tudo que ele pensava que era brincadeira era sério. E tudo que ele achava que era verdade, era verdade. E nós estamos, a humanidade está concentrada muito nessa questão. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho. Eu quero viver a minha maneira, eu acho que nunca chega para perguntar o que a palavra revela para o homem em si. Aí vive se enganando. Não acha. Aí eu acho que não fique. Fique no seu acho. E quando você partir, você vai ver se você vai ser achado ou vai continuar sendo perdido. Deus vai trazer à memória todos os nossos pecados, como trouxe também a memória, pecados aqui perdidos, né? Mas a questão, eu coloquei aqui, que em meio a tudo isso, né? Já englobei que ele foi enganado por Satanás várias vezes. Satanás é o pai da mentira, o enganou, achando nessa questão, curte a vida, obrigado aí, vive na tua, e muitos são enganados na religiosidade, na crença religiosa. Costumo falar, irmão, que se a igreja em qual você se congrega e a doutrina que você recebe, você não tem uma sustentabilidade, segurança, uma esperança viva, você ainda permanecerá trabalhando sem saber se vai para o céu. Então, se a doutrina ao qual você crê, ela não lhe dá essa segurança, então Satanás está me enganando. Porque a palavra de Deus era muito verdadeira. Fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Peça com tua boca, crê no teu coração e serás salvo. Um verbo afirmativo, no indicativo, é no presente do indicativo. Não é vou ver, a gente vai ver. Então, é uma questão imediata, é um ato. Então, se a crença ou a sua questão religiosa coloca aqui a salvação não se pode ter certeza dela, então Satanás está lhe iludindo e lhe enganando. Porque se eu falar aqui, quem tem convicção da sua salvação, não vou pedir para que você levante a mão, não. Eu quero só que você pense, se eu sou salvo, faça essa pergunta. Ou você já pode dizer, glória a Deus, eu sei da minha salvação, porque eu tenho crido um Deus que é todo poderoso. E sei que o Filho dele é o único meio de chegar ao céu. Não basta só crer em Deus para se obter a salvação. É preciso reconhecer a grandeza do Filho dele. Porque todo mundo crê em Deus. Aí Deus coloca. E eu obedeço a Deus. Todo mundo obedece a Deus
Na questão, não, mas eu obedeço a Deus. Obedecer a Deus, primeiramente, a obediência a Deus é reconhecer Cristo como o autor da salvação. Então, se você ainda não fez isso, você está sendo iludido e enganado por pregações vãs. Satanás tem iludido muitas pessoas nessa questão, né? A quarta verdade aqui, estava pensando numa música do Lulu Santos, né? Que fala assim, no qual se crê que o quê? O inferno é aqui. E muitos pensam que o inferno é aqui. Não, o inferno é esse que nós vivemos aqui. E tem um padre que eu conheci, que ele se embriagava a ponto de cair na sarjeta. E ele falava que se no céu não tiver cerveja e mulher, ele quer ir para o inferno. Porque ele acha que o inferno vai ser lugar de diversão. Você vai lá e não pode, o máximo é dele, né? Ele falava, se no céu não tiver cerveja e mulher, eu quero ir para o inferno, porque lá vai ter. Então ele pensa que o inferno é lugar de diversão, de festa. Completamente enganado. O inferno, na filosofia humanística, o inferno é aqui, mas não é. A Bíblia nos revela que é um inferno de verdade. O inferno não é lugar onde vai ter cerveja e mulher, mas vai ter tormentos e dores. Vamos ver na palavra, né? O inferno é fogo de verdade, versos 23. Verdade revelada para nós. No inferno só tem tormento. Sabe o que é uma pessoa atormentada? Sabe o que é um tormento? É tortura. Sabe o que é uma pessoa torturada? Você já foi torturado uma vez? Eu fico pensando como uma pessoa que é torturada por sequestradores, ela passa muito tempo para se recuperar psicologicamente. Você imagina passar a vida eterna agora sendo torturado pelo inimigo das nossas almas, pelo inimigo do mundo, torturado eternamente por Satanás. Então o inferno é um lugar de fogo, um lugar de tormento. Então existe o inferno. Você quer constatar? Porque lá na Bíblia, não precisa nem eu ir para outras passagens bíblicas. Então você que ainda não tem condição de ir ao inferno de verdade, você quer que a gente mostre mais sobre o lugar de tormento? No final a gente vai ver que existe inferno e muitos vão ser lançados lá. Isso aqui é o perdido que descobre. O cristão, por que não fala com o cristão? A ênfase de Cristo aqui, passar essas verdades para nós, para que o perdido reflita que tudo isso que ele escreveu aqui são verdades, que vai acontecer. Nós não iremos ver essas questões lá estava vendo. Agora imagina nós vendo as pessoas que nós mais amamos sendo atormentadas e não podendo fazer nada por elas. A gente vê a questão aqui do cidadão, que ele queria só um pingo de água nos lábios. Já saciava todo o sofrimento dele ali, almejava um pingo de água só. Esse tormento, você pode imaginar. Então, o tormento e pense nessa questão agora. Nós temos muitos parentes, talvez irmãos, pai que ainda não é convertido. Talvez tem mulheres que estejam aqui que o marido ainda não é convertido.
Talvez tenha marido e a mulher não foi convertida. Tem pai e os filhos ainda não foram convertidos. E às vezes, você não tem coragem de pregar o Evangelho para a sua família. Vou lhe falar por quê. Tem muitos que não têm coragem de pregar o Evangelho para os seus parentes mais próximos. Até uma coisa que é que a vida que a pessoa leva não dá respaldo para falar de Cristo. E a pessoa fica com vergonha de falar o verdadeiro Evangelho que transforma, que dá uma vida nova. Então, se você não tem ainda esse respaldo, coloque hoje no coração: Senhor, eu quero viver uma vida que agrade a Ti primeiramente, para que eu possa ter testemunho para falar aos meus parentes e amigos. Porque o local onde eu vou é maravilhoso, mas os que irão, os que não têm Cristo, convence Deus. Sempre toquei desde novo, com 15 anos já tocava, e tinha um amigo aqui. Quando dava 3 horas da madrugada, eu estava em casa, morava aqui agora, e 3 horas da madrugada a gente se comunicava com assovios, né? Tem uns que fazem. Eu fazia assim, ó. Eu passava pela frente da casa de qualquer amigo meu e fizesse isso, ele já sabia quem era que estava assoviando. Aí a gente saía. Já sabia que tinha um auê. Um auê que era galinha e bebida e drogas para curtir. E nós íamos 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, não importava o horário. E aí eu liguei para um amigo meu e ele se converteu. Né? E aí ele falou assim: Gil, tu lembra quando não éramos cristãos, íamos nas casas dos nossos amigos, não importava o horário para compartilhar, daí não disse que o mundo coloca. Então hoje eu estou comendo o filé da vida, porque eu sou cristão, vivo uma vida que agrada a Deus e vivo o melhor da vida. Porque eu não compartilhar com as pessoas que eu amo. Rapaz, aqui ali foi um tabefe muito grande, um tabefe muito grande mesmo, sabe? Nós vivendo o melhor da vida e não querendo compartilhar com os outros. Mas quando o homem está no mundão, ele não faz questão, ele vai a qualquer hora para chamar, para desfrutar das coisas que estão na casa dele. E ali foi para mim uma missão. E eu não perco tempo. A qual pessoa que eu chego, se ela abrir uma cortina, eu já vou levando o Evangelho, não sendo chato. Porque tem pessoas que, quando ela vem de longe, a pessoa já vai se escondendo, né? Porque aquela pessoa, então tem que ter sabedoria nessa questão. Então você se torna. A quinta verdade é que o pedido descobre que perdeu a maior bênção de sua vida. A maior bênção que o ser humano pode ter na vida e almejar é a vida eterna ao lado de Deus. Marcos capítulo 8 fala, não só o Evangelho de Marcos, mas os 3 Evangelhos que fala: que adianta o homem ganhar o mundo todo, perder a sua alma? Então, qual o valor de uma vida? É dinheiro que paga. Ele caiu em si, ele tinha tudo aos seus pés, mas quando morreu, estava no pior local do mundo. Aquilo que ele tinha ficou para trás. Também traz para nós uma lição: não se prive de investir no Evangelho, não se prive de investir na obra de Deus. Porque para onde nós queremos gastar. E às vezes você tem
o cristão não tem vontade de investir no ministério, aí ele falece, né? E aí outro vem, toma de boa nas finanças dele, e destrói tudo que ele conseguiu. Se ele pudesse ver, ele ia chorar amargamente, arrependido, porque não investiu ele no ministério, no evangelho. E esse aqui, viveu de tudo quanto tinha, não valia nada. Herdei a vida que ele ia viver agora eternamente. Versos 27 e 28. Vou mostrar, né? Aqui é impressionante que a gente vê nessa questão aqui, que quando ele chega no verso 27 e 28, ele fala, então replicou ele, né? Pai, eu te imploro que o mande da minha casa materna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dêem testemunho, a fim de não virem também para este lugar e comer. Não tem mais volta. A morte é uma passagem sem volta. Queremos aproveitar a oportunidade. Outra verdade, irmão, é que o perdido ainda tem a sua memória viva dentro dessa questão. Me lembrou da família dele. As coisas que aconteceram quando ele estava vivo, com certeza ele vai lembrar. O porquê não? Estava naquele dia, naquele local onde estavam pregando o Evangelho, eu tive a oportunidade de aceitar a palavra. E não aceitei. E logo ao sair daquele local, aconteceu algo que me levou essa pessoa. Eu estou passando uma linguagem figurativa. Deus tem a oportunidade de apresentar a sua vida a Cristo. Perde essa oportunidade, achando que nós temos. E Ele garante que você amanhã acordará. Eu vivo com isso na minha mente o tempo todo. Posso dormir, mas não posso me acordar. E aí eu vou dar glória a Deus e aleluia e vou lá de alegria. Porque não tem lugar melhor para o caminho estar aqui ao lado de Deus. Tristeza para os que ficam, né? Vão chorar, vão chorar. Mas e você? Mas se você tem certeza de que quando essa realidade acontecer na sua vida, você vai ter a certeza de que vai estar no local onde vai estar sendo amparado pelo Pai? Ou você ainda está nessa questão de ser um perdido, não tem convicção do local para onde vai? Lembre-se que a sua memória não vai ser perdida, né? Não foi perdida nessa questão aqui, porque Cristo queria nos ensinar essa verdade. Vou finalizar, irmão. Estava falando, né, que nós estávamos estudando sobre uma lição do final sobre a morte. Aí estávamos estudando que o significado da morte é uma separação. E tem 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Então, a morte física tem jeito. 2 pessoas já partiram e não morreram fisicamente. A Bíblia relata isso. Um foi Enoque e o outro foi Elias. E eu vivo nessa esperança também. Não o privilégio, assim, não. Eu
vivo na esperança de que Cristo volte antes que eu morra, e aí eu não vou morrer fisicamente, eu vou passar. Mas é a única solução para não morrer fisicamente. É Cristo vir arrebatar a igreja dele. Aí você não pode passar para a morte física, entendeu? Se você tiver Cristo no coração, tiver certeza que você vai passar. Aí vem a morte espiritual. A morte espiritual é a condição que o homem, a condição que quando ele nasce, né? Estava ensinando para as crianças que no momento em que Adão e Eva, Adão comeu a fruta proibida, ele morreu. A Bíblia fala, eu acredito que é Gênesis 12, 16 ou 3, 16, não vou lembrar, são 2 ou 3. Né? Fala assim, deixa eu olhar. Se comeres daquele fruto, certamente morrerás. Então, no momento em que ele comeu do fruto, ele morreu. Eu estava ensinando para as crianças. Adão morreu ou não morreu? Morreu. Por que ele morreu? Porque ele desobedeceu a Deus. Mas aí Adão ainda não tinha tido filho. E depois que ele comeu do fruto, e aí ele teve Caim, Abel, então, mas eu falei, mas ele não estava morto, como ele teve filho ainda? Aí as pessoas não entenderam, não, ele estava morto espiritualmente. E para a morte espiritual tem jeito. Tem ou não tem? Tem. Jesus Cristo ensinou, como sabemos, importa-vos de nascer de novo, porque o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Então importa-vos nascer de novo. E Cristo veio para nos dar vida espiritual. O Evangelho de João fala que importa que os adoradores do Deus vivo o adorem em Espírito. Então como pode alguém adorar em Espírito se não nasceu espiritualmente? Então essa é a questão também, né? Há jeito para a morte espiritual. Aceitar Cristo como Salvador, como sempre, salvador. Agora, para a morte eterna, não haverá segunda chance. Pense nisso. Pastor, me mostra porque não haverá segunda chance. Vamos abrir as nossas Bíblias para Apocalipse. Capítulo 20. Não queria também encontrar aquela parte que você também não foi achada no livro. Aqui. Vi. 20, capítulo 20 de Apocalipse, verso 2. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme os que se achavam escritos nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte deu a lei e entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. E esta é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, a morte eterna. Se o seu nome não for achado no livro da vida, foram abertos 2 livros, o livro da vida e o livro dos mortos. Se o seu nome não foi achado no livro da vida, porque você não recebeu Cristo como Salvador.
Porque no momento em que você recebe Cristo como seu Salvador, o seu nome automaticamente é escrito por Ele. E quando Ele escreve, ninguém tem poder para apagar, porque quem escreveu foi o próprio Cristo. Você quer que o seu nome seja escrito lá? Se você acha que o seu ainda não foi escrito, então hoje você tem a oportunidade e o privilégio de pedir para Ele escrever o seu nome no livro da vida. E pense, chance, às vezes não acontece duas vezes. Abraça todo o coração, porque é uma oportunidade que Deus está me dando. Não sei quantos aqui têm convicção da sua salvação. E não sei quantos aqui estão afastados. Já receberam Cristo, mas estão afastados da comunhão com Cristo e santos. Você tem um privilégio hoje de se reconciliar com Cristo Jesus. Baixar as nossas cabeças. E você não precisa você vir aqui à frente. Basta só um gesto seu que o Pai o sabe todas as coisas. Nós iremos orar e a igreja vai continuar orando. Não perca essa oportunidade. Saiba que às vezes as oportunidades não bastam duas vezes. Te louvamos, agradecendo por tuas bênçãos, no nome do Pai, do